Maravilha, Donílio. O que que é? Vamos começar direto com a pergunta do tema do programa. O que que é sucessão patrimonial? Bem, sucessão patrimonial, já a própria afirmação já diz, né? A própria frase já diz, né? É a gente pensar quem vai assumir o patrimônio de um patriarca, de uma matriarca, de uma família, né? Então, a sucessão patrimonial, ela começa, então, sendo uma base daquilo que foi construído ao longo do tempo pelo patriarca, pela matriarca, né? E o que acontece? Se a gente não pensar nessa sucessão, a gente pode ter logo ali na frente muitas desvantagens, né? Então, pensar numa sucessão, ela traz uma vantagem para nós, assim, já no primeiro momento, né? E a sucessão, então, resumidamente, são os herdeiros assumindo esse patrimônio, né? Então, e ainda aí dentro dessa sucessão pode não ser herdeiros, tá? Depois estou deixando uma deixa para vocês aí logo ali na frente me questionarem sobre isso. Então, não necessariamente a sucessão pode ser dado pelos herdeiros. Donílio, a que você atribui a nossa resistência de falar dessa questão enquanto a gente está bem, vivo, com saúde? Porque parece que deixa quando está ladeira abaixo, né? Quando está prestes a precisar fazer a sucessão. A que você atribui? A gente faz as coisas no momento errado, né? A gente pensa na sucessão depois que a situação está ruim. E bem ao contrário, nós temos que pensar numa situação que a gente está bem adequado para pensar, para resolver, para poder discutir com a família, e isso a gente pode explorar um pouquinho mais logo na frente. Mas eu acho que eu considero que atribui uma parte à cultura, Deus livre falar em morte, né? Porque o desencadear de uma sessão patrimonial é a morte, então Deus o livre falar em morte, é a coisa que a gente mais tem certeza na vida, que é a nossa morte, né? E a gente não gosta de falar sobre ela, né? E tá tudo certo, a gente não vai falar sobre isso hoje aqui. Nós vamos falar sobre ato de amor, tá? Então, eu acho que essa culturalmente, a gente tem essas resistências, desconhecimento e falta de um profissional para fazer uma orientação do que pode ser feito, como eu posso pensar as coisas antes. Pode-se dizer que é um tabu, né? Assim como assuntos relacionados a dinheiro, a sexo, são assuntos que não são muito evidentes no ambiente familiar. Podemos óbvio que sim, Eduardo, porque se você... Sucessão também. Isso, a sucessão também. Porque se você reunir teus filhos, né, a tua família, pessoal, vamos falar... Imagina você começando a seguinte conversa com a tua família reunida em torno de uma mesa, né? Pessoal, vamos falar no dia da minha morte. Uhum. Não tem sentido, né? E é isso que a gente acaba falando, né? Quando a gente fala em sucessão patrimonial, que a gente fala em planejamento da sucessão patrimonial, em tese é isso que a gente fala. Meus filhos, vamos falar no dia em que o pai morrer. Como vai acontecer as coisas daqui para frente? Ninguém quer falar sobre isso. Então, é um tabu, né? Talvez por uma formação religiosa, cultural, não sei, mas a gente tem esse tabu, né? E nos remete a um ambiente de briga, né? De confronto também. Se a gente consegue, quem já não vivenciou na sua família ou na família dos teus pais, né, uma questão de inventário e que deu algum tipo de divergência, né? Então, planejamento, pensar antes, significa dizer você ter a oportunidade de reduzir, eliminar ou pelo menos diminuir, né, a possibilidade de ter algum tipo de divergência, porque você pensa antes, você organiza antes, né? Então, essa é uma das vantagens que a gente poderia falar sobre o planejamento sucessório do patrimônio da família, né? Deixa eu pegar um gancho aqui, que agora eu vou para uma outra linha. Tu trouxe um pouco de morte, um ato de amor. O ato de amor vamos entrar um pouquinho mais para frente, tá? Depois a gente... Essa é um pouco menos cartesiana. Tu tem um contraponto entre não falar nunca sobre sucessão familiar e o falar demais em sucessão familiar, né? De que qual que é o contraponto disso? Tu já presenciou alguma situação dessa, Donílio? Sim. O que acontece? Na minha família, né, a gente tem uma cultura muito católica, né, para você ter uma ideia. Então, dia de finados é um dia sagrado para tudo. A gente relembra os nossos entes,
faz algumas homenagens e tal, né, tal. E a gente fala sobre a morte em si, né, como algo do tipo, eu quero ter o meu túmulo junto com fulano, eu quero não sei o quê, a gente fala. E alguns, os mais novos da família, eles, não vamos falar sobre isso, né? Então, realmente é meio complicado, né? Então, eu acho que quando a gente fala em patrimônio, a gente não precisa falar na morte, né? A gente pode falar em algo positivo, no sentido de que, pessoal, o pai construiu isso, o pai deseja deixar organizado essas coisas, acho que isso que tudo vocês têm que... O pai já está ficando, né, cansado, quer se aposentar, quer que vocês tenham controle das coisas, quer que vocês tenham conhecimento de tudo que é nosso, de tudo que a gente tem que tomar providências, enfim, vocês têm que começar a participar. Então, quando a gente traz um viés nesse sentido, né, as pessoas olham diferente. Embora que a gente saiba que o gatilho, o fato gerador de toda uma sucessão vai ser a minha morte, por exemplo, né? A gente sabe disso, mas é algo que a gente traga leve, a gente não fala em morte, a gente fala em assumir responsabilidades, né? Como vocês imaginam? Então a gente faz questionamento, porque dentro do planejamento sucessório é inevitável a reunião com a família, tá? É inevitável. Então isso é base, a gente precisa que isso aconteça. Cooperar. Colaborar. Contribuir. Por meio do aprendizado. Despertar a consciência. A sua. A minha. As nossas. Buscar olhares diversos. Sobre temas relevantes. Estimular pensar para a nossa evolução. Quando alguém evolui, todos nós evoluímos. Provocar reflexões. Que promovam ação, Diversidade. Inclusão. Estratégia. Inovação. É sempre sobre pessoas. Vamos juntos? Nós somos a Cooper TV.